Boa tarde. A partir desse momento, a gente... Então, biologia, correções de exercícios referentes, então, ao módulo 14, do setor 4.2, referentes ao assunto plateumintos parasitas, esquistossomose. Bom, exercícios relacionados à aula do professor João Lucas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, com a imagem do próprio material, onde então nós vamos comentando algumas questões selecionadas. Vamos lá. Tá aqui. Olha lá. Plateumintos parasitas, esquistossomose ou esquistossomese, né? Os dois nomes. Aquele exercício que nós faremos e comentaremos. A esquistossomose é uma doença causada pelo Plateuminto esquistossoma mansoni. Uma pessoa adquire essa doença quando? Então, pessoal, é bem importante, com relação a essas parasitoses, sempre ficar atento, principalmente, ao modo de infecção e à profilaxia, tá bom? E vermes, normalmente, são sempre associados à infecção alimentar, né? Então, isso acaba pegando muita gente desprevenida em algumas questões. Pra vocês terem uma ideia, eu estava lendo esses dias até uma reportagem de uma fonte muito confiável de informação, né, de uma agência científica, e eles estavam falando um pouquinho a respeito do desenvolvimento de uma vacina, uma reportagem até um tanto antiga, de uns 5, 6 anos atrás. E aí, o redator, né, da notícia, ele vem falar, né, a maneira como a esquistossomose ela é adquirida. E ele cai no erro de dizer que é uma infecção que acontece pela ingestão de água, alimentos contaminados com ovos do verme. E quando nós sabemos que para a esquistossomose isso não faz sentido nenhum, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Então a gente sabe que a esquistossomose está associada a ambientes aquáticos, a um tipo de infecção que é uma infecção ativa, ativa por parte do vermezinho, não é? Ou seja, a pessoa vai lá se banhar, né, numa represa, numa lagoa, num lago, que tem o caramujinho que funciona como hospedeiro intermediário do parasito, né? E ali então você tem as larvinhas do verme nadando, as cercárias. Ela vai lá, entra na sua pele, cai na sua circulação, se dirige até a região porta-hepática, se torna um adulto, reproduz sexuadamente ali com outra que também tem entrada, então tem que haver no mínimo a penetração de duas para que se forme o casal e possa haver então a reprodução sexuada, tá? Então, aí ficamos com a alternativa correta, alternativa C, entre represas ou lagoas contaminadas com cercárias. Isso é a larvinha que resulta ali da reprodução assexuada do miracídio que entrou no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, tá bom? Olha lá, 262. A esquistossomose é uma doença causada por plateumintos da classe Tremátoda, que ocorre em diversas regiões do mundo. No Brasil, o responsável pela doença é o Schistossoma mansoni, que tem um homem como hospedeiro definitivo e caramujos de água doce do gênero Bionfalaria como hospedeiros intermediários. A disseminação da doença é feita através da liberação de ovos pelas fezes de pessoas doentes. Quando são depositados em rios, córregos ou outros ambientes de água doce, ou quando chegam a estes locais, levados pelas enxurradas. Nas opções, assinale a que representa, né, corretamente as fases do ciclo de Schistossoma mansoni na sequência correta, tá bom? Então, pessoal, a gente tem sempre que lembrar que, uma vez que os ovos eles atingem o ambiente aquático, como que esses ovos atingem o ambiente aquático? Por meio das fezes de uma pessoa contaminada. Esses ovos eles vão, então, eclodir, eles vão liberar uma larvinha, que a gente chama de larva miracídio.
Essa larva miracídio, ela infecta o caramujo, não é qualquer caramujo, caramujo do gênero Bionfalaria. Lá ela vai se reproduzir de maneira assexuada, até originar, então, as larvinhas cercárias. As cercárias, então, vão para o ambiente e ficam ali, esperando uma pessoa nadar naquele local. A pessoa nada, ela vai infectar essa pessoa, vai perfurar a pele, cair na corrente sanguínea, chega na região porta hepática, né? E se torna um verme adulto. Tem que haver no mínimo 2, né? Um macho e uma fêmea, que vão fazer a reprodução sexuada, produzindo novamente os ovos. Tá? Então, aí a gente fica com o item B como alternativa correta. Olha lá. Ovo, né? Eclode, produz o miracídio. O miracídio infecta um caramujo do gênero Bionfalaria. Novo Bionfalaria, miracídios reproduz assexuadamente, originando centenas de cercárias. As cercárias voltam para o lago, fica esperando para infectar o homem. No homem, ela se torna um xistosoma adulto, que vai reproduzir assexuadamente, produzindo novos ovos. Tudo bem? Na sequência, aí, o exercício 263. Olha só. A gente vê a figura, uma pessoa, né, em plena forma física, né, magrinha, e, né, uma pessoa também magrinha, só que com uma barriga enorme. Né? Então, o que aconteceu? É a mesma pessoa em momentos diferentes. Né? Então, o que aconteceu aqui? Olha lá. A charge ilustra a fase crônica de uma verminose, muito comum no Brasil. Sobre essa doença, é correto afirmar que um inseto atua como hospedeiro intermediário do gênero Culex, hematófago, com hábito noturno de alimentação. Não, né? A gente sabe que essa verminose, ela não passa por nenhum tipo de mosquito, nenhum tipo de artrópode, ela está relacionada a um invertebrado aquático, né? Um caramujo aquático, que é o caramujo do gênero Bionfalaria. Ele sim atua como hospedeiro intermediário. Liberadas do hospedeiro intermediário, ou seja, do caramujo, como a gente já comentou, as larvas penetram pela pele e chegam aos vasos sanguíneos, instalando-se nas veias do intestino e fígado. Verdade, essas veias do intestino e fígado é o que constitui ali o que forma o que a gente chama de região porta-hepática. Vamos ver o que as outras elas têm de errado. O ciclo de vida do parasito inicia-se no solo e atinge a maturidade sexual no intestino do hospedeiro intermediário. Não, né? Não tem nada com solo, é com água doce. E a maturidade sexual acontece no hospedeiro definitivo, tá? Que no caso vai ser o ser humano, essa doença. O nematóide já começou errado por aí, né? Esquistossomose é uma doença causada por um plateuminto. O Schistosoma mansoni é do grupo dos plateumintos e não dos nematóides. O causador se instala nos vasos linfáticos. Não, isso já está mais relacionado à elefantíase, né? Os ovos presentes nos alimentos contaminados são ingeridos e deles eclodem larvas que se instalam nos rins do hospedeiro. Não, a gente já comentou, inclusive, anteriormente, que não se trata de uma infecção alimentar. Não é mesmo? Então, próximo exercício. 260. Schistosoma mansoni provoca no homem a esquistossomose, ou barriga d'água, que é uma ascite. Gente, toda vez que vocês ouvirem falar a palavra ascite significa acúmulo de água na cavidade abdominal, na cavidade peritoneal, tá? E isso que muitas vezes leva a um inchaço. Ah, é só essa doença que dá ascite? Não. Tem outras condições clínicas que podem levar a esse acúmulo de água. Então, muito comum no Brasil. Esse tremátodo parasita as veias do intestino, afetando também o fígado e as vias urinárias. É correto afirmar sobre a esquistossomose? Olha lá. Então vamos ver. O exame de fezes pode indicar a presença do parasito nos seres humanos? Pode. Então, o que acontece ali? Vamos lembrar.
O casalzinho de vermes adultos que está parasitando a região porta-hepática, eles vão botar ovos. Quando a gente pega e olha esses ovos no microscópio, a gente vê que eles têm uma regiãozinha como se fosse uma agulhinha, né? Uma pontuda. E essa região ela ajuda a ir perfurando os vasos dessa região até que esses ovos eles consigam então atingir o intestino da pessoa, onde eles se misturam às fezes e vão poder ser então liberados para o ambiente juntamente com essas fezes, tá bom? Então, eles podem ser identificados nas fezes. Ok? Vamos ver o que as outras têm de errado. O vetor da doença na transmissão humana é um invertebrado, tá? Gente, a gente só fala em vetor quando nós temos um organismo que é capaz de ir lá e picar uma pessoa, colocar aquele micro-organismo, né, aquele organismo dentro da pessoa. Caramujo a gente não chama de vetor, a gente chama ele de hospedeiro, um reservatório, na verdade, né? Vetor vai ser, por exemplo, o triatoma infestans, a doença de Chagas, tá? E tudo mais. O cuidado com a alimentação, especialmente com verduras, evita o risco da contaminação. Novamente, não, porque não se trata de uma infecção alimentar. A transfusão sanguínea favorece a dispersão da doença em grande escala, também não. Não é um parasito que tenha alguma fase do seu ciclo de vida que ele fica na corrente sanguínea. É muito transitório isso, tá? A corrente sanguínea é apenas uma via para ele chegar na região ali porta hepática e poder amadurecer. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma intercorrência no chat aqui. Tudo bem por enquanto. Podemos voltar para o arquivo. Olha lá. Bom, o próximo exercício está na sequência 270. É uma doença parasitária considerada grave, por ser a que mais causa morte em humanos dentre as causadas por organismos multicelulares. Uma forma de combater essa doença é o controle biológico por meio do uso de peixes como o tambaqui. De que maneira esse peixe ajuda a combater a doença em humanos? Então, pessoal, controle biológico é quando a gente usa normalmente algum predador de uma praga que vai poder então se alimentar dessa praga e reduzir o seu número populacional. Tá? Então, para o controle da esquistossomose, isso acaba sendo bem eficiente. Por quê? Porque peixes, como o tambaqui, que é citado no enunciado, eles se alimentam de invertebrados marinhos. Invertebrados como, por exemplo, caramujos. Então, se você tem numa lagoa, num lago, uma incidência desses invertebrados, uma estratégia de conseguir combatê-los vai ser, então, fazer esse controle biológico, tá? Que é o que está dizendo aí na alternativa D. O caramujo, hospedeiro intermediário, é comido pelo peixe e o parasita não tem como completar o seu ciclo de vida. Tudo bem? Legal, né? Essa porque mostra pra gente uma possível profilaxia da doença, né? É a principal? Não, né? A principal é sempre fazer o tratamento dos doentes, evitando com que haja essa transmissão comunitária por meio de fezes, por exemplo. Tá bom? Olha lá, 270. Em um município no Nordeste brasileiro, a prevalência para o Vertidossoma mansoni em humanos chegou ao índice alarmante de 68%, detectados através do encontro de ovos nas fezes do indivíduo. A cidade é banhada por 2 rios e apresenta menos de 10% de área saneada. Os órgãos oficiais pretendem implantar um programa de controle biológico no município, vislumbrando a prevenção do aparecimento de novos casos, onde a primeira meta emergencial alcançada deverá ser o combate aos reservatórios. Olha lá, pessoal, ou seja, fontes de infecção para os rios. Então, aqui, olha, acaba sendo muito importante essa última parte do texto, ó. Eu vou até clicar aqui.
onde a primeira meta emergencial alcançada deverá ser o combate aos reservatórios, ou seja, as fontes de infecção para os rios. Então, o que infecta o rio, que faz com que esse rio fique repleto de ovos, esses ovos eclodam, gerem a larva miracídio, e essa larva miracídio, então, se transforma em cercária, né, ao infectar o hospedeiro intermediário. O que começa isso? Começa a partir de pessoas doentes, infectadas, em que, de alguma forma, tem as fezes contaminadas chegando nesses corpos d'água, chegando nesses rios. Então, ó, nesse contexto, qual a primeira ação deve ser empregada no programa de controle da esquistossomose? Diagnóstico e tratamento dos hospedeiros humanos infectados pelo verme, é verdade. Ou seja, se você sabe quem está doente, você trata essa pessoa, você evita que essa pessoa contamine a comunidade, tá bom? Ah, não poderia ser o combate aos caramujos, hospedeiros intermediários do verme? É o que eu falei. Essa primeira parte, essa parte grifada, desculpa, ela é super importante, por quê? Porque ele diz exatamente em que ponto ele está perguntando que deve ser feita essa intervenção. Se você pensa no hospedeiro intermediário do caramujo, você não está intervindo nessa fase em que existe, em que você tem a fonte de infecção para os rios. Não, o rio já está infectado. Então você está aí só controlando a população dos hospedeiros intermediários, mas a fonte primária de contaminação desse rio, que são as pessoas doentes e que as fezes dessas pessoas chegam aos rios, não está sendo combatida. Tudo bem? Por isso que a gente fica com a letra B. Desculpa, com a letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Olha lá, 272. Questão 272 diz assim, ó. A doença cujo ciclo é representado a seguir é velha conhecida da humanidade, pelo menos tão antiga quanto a civilização egípcia. Essa doença, causada pelo verme Schistossoma monsonia, é hoje um dos maiores problemas de saúde pública em vários países tropicais. Saneamento básico insatisfatório facilita a transmissão do parasita, que no Brasil é mais comum no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, mas todos os estados têm áreas afetadas. A gente pergunta. Da esquistossomose, o parasita esquistossomose. Base na figura e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Em C, então vamos olhar para C. Em C é o estágio em que o vermezinho está no caramujo. Ocorre a reprodução assexuada no hospedeiro intermediário, verdade. Então isso está correto. Larva miracídeos reproduz de maneira assexuada no caramujo. Né? Uma única larva, que ele aponta aqui, uma única larva 2, denominada cercária, que entra pela pele do homem, é capaz de realizar autofecundação e botar ovos? Não, está errado essa, né? Nós sabemos que a cercária, quando ela entra no organismo humano, tem que ser pelo menos duas. Uma que vai dar origem ao organismo masculino e outra ao feminino. Porque tem que formar um casalzinho ali na região porta-hepática que possa, então, se reproduzir de maneira sexuada. Tá bom? Olha lá, então, o que está errado, exceto, né, o item B. Olha o C, ó. O saneamento básico não impede a multiplicação do caramujo, cuja erradicação poderia ser uma medida preventiva. Não, o saneamento básico impede. O saneamento básico não impede a multiplicação do caramujo, de fato, né? O saneamento básico, ele evita com que fezes de pessoas contaminadas cheguem até os corpos da água, tá bom? A erradicação do caramujo é uma medida preventiva. O saneamento básico, ele impede contaminação, como a gente comentou na outra questão, do ambiente aquático. A pesquisa de ovos e vermes, do verme mencionado nas fezes do hospedeiro vertebrado
pode ser utilizado para o diagnóstico da esquistossomose? Isso é verdade, a gente já até comentou outra questão. Qual é o exame que é feito para identificar se a pessoa tem um parasito? Pode ser pelo exame de fezes que detecta os ovinhos dele ali nas fezes. Tudo bem? Bom, agora a gente pula lá para as questões abertas, né? Vou comentar a questão 278 e 280. Olha só. Agentes de saúde pretendem fornecer um curso para moradores em áreas com alta ocorrência de tênis e esquistossomose. A ideia é prevenir a população das doenças causadas por esses organismos. Em qual das duas situações é necessário alertar a população para o perigo do contágio direto, pessoa para pessoa? Justifique. Então, vamos lembrar lá do módulo de teníase, né? A teníase pode ser transferida, né? Pode ser adquirida de pessoa para pessoa quando as fezes de uma pessoa contaminada liberam no ambiente ovos que vão contaminar a água, alimento que vai ser ingerido por outra pessoa. Então, pensa numa situação que você tem uma região rural, como é o que está descrito aí no enunciado, por exemplo, né? A pessoa não tem saneamento básico, ela vai defecar num rio, por exemplo, num lago, os ovos que estão nas fezes das pessoas vão contaminar essa água e aí a transmissão vai ser direta para outra pessoa que faça a ingestão dessa água, ou se essa água for utilizada para irrigação de uma horta, por exemplo, vai contaminar a verdura, assim vai. E aí a pessoa vai adquirir o quê? Não vai ser teníase. Lembra, ao consumir ovos de tênia, principalmente da tênia solium, né? No caso, né, da tênia solium, ela vai adquirir a cisticercose, porque aí a pessoa passa a desempenhar o papel de hospedeiro intermediário. Lembram-se disso? Cite duas medidas, uma para cada doença, que dependem de infraestrutura criada pelo poder público para preveni-las. Não é? Então, olha só, caso da teníase, a gente vai ter, então, como medida efetiva, o saneamento básico, por exemplo, né? Saneamento básico com tratamento de água, com tratamento de esgoto, que impeça com que os ovos dessa doença, da ténia, cheguem até regiões que possam, então, contaminar água e alimentos. E no caso da esquistossomose, você precisa intervir principalmente na rede de esgoto, evitando, né, que haja a contaminação desses corpos da água e que os ovos que vão eclodir liberando a larvinha miracídio possam infectar os caramujos e assim dar continuidade ao ciclo da doença. Tudo bem? Olha só. E agora, a última questão que a gente comenta vai ser a questão 280. Alguns moluscos têm importância sanitária. Um exemplo comprovado é o do planorbídeo, Bionfalaria glabrata, né? Que está relacionado ao ciclo de uma doença que atinge os humanos. A qual doença os caramujos Bionfalaria estão relacionados? Então, tudo que a gente comentou aqui, né? A esquistossomose. Qual o papel do caramujo no ciclo dessa doença? Então, ele vai ser o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é sempre aquele que realiza a reprodução, onde o parasito realiza a reprodução assexuada. Em que ambiente ocorre a contaminação dos humanos? Então, sempre no ambiente aquático. A gente sempre fala muito, né, mais em rios e lagos, porque o caramujo ele gosta de ambientes com águas mais calmas, né? Então, ambientes com águas muito agitadas, como os rios, acabam não sendo muito propícios. Por isso que a doença é mais associada a lagos, lagoas. Ah, então não acontece em rio? Pode acontecer, mas é mais comum aí em ambiente aquático com água mais calma, né? Cite duas medidas profiláticas para a esquistossomose. Então, como a gente já comentou, tratamento de doentes, evitando com que as fezes contaminem o ambiente aquático, né? Saneamento básico e até mesmo controle biológico em algumas situações, como a gente viu. Tudo bem? Pessoal, eram esses então os exercícios que eu tinha para comentar a respeito desse módulo.
como eu sempre digo, precisando de qualquer ajuda, podem nos procurar aí via rede social, tá bom? Via Facebook, via Instagram, vocês me acham lá como Murilo Solano, ok? Então, obrigado pela atenção. Isso, e até o próximo plantão. Vou finalizar a gravação dessa aula neste momento.